Presidente Lula em Buri, nossa equipe está por lá, ao vivo, a repórter Nicole Bonente tem as informações. Nicole, já restabeleceu o sinal aí? Já tá meio ruim o sinal pela internet, mas vamos ver se a gente consegue ouvir a Nicole Bonente que está por lá. Oi, Nicole! Entre os quais a estrutura acadêmica... Oi, Barazal, uma boa tarde para você, uma boa tarde também a todos que acompanham o Primeiro Impacto Regional nesta terça-feira. É isso mesmo, nossa equipe está aqui em Buri, no campus Lagoa do Sino da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, que fica aqui na cidade. Nós estamos acompanhando, então, a visita do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assim como também do ministro da Educação, Camilo Santana, que neste instante fará também um pronunciamento. Ele que acaba de assinar também um documento de repasse de verba aqui para o campus da UFSCar de cerca de 46 milhões de reais, o investimento total em obras que estavam paradas aqui no campus e que devem agora ter continuidade. Nesse momento, então, estamos acompanhando o ministro da Educação, Camilo Santana, conversando também ao lado do presidente Lula está o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, assim como Raduan Nassar, o escritor de 88 anos que fez a doação da fazenda que hoje fica o campus Lagoa do Sino para a UFSCar, para que as atividades iniciassem. Então, essa é a comemoração de 10 anos do início dessas atividades da UFSCar, que conta atualmente com 5 cursos, principalmente voltados à área da agronomia, e que são muito importantes essas atividades aqui, principalmente para a cidade, pois essa região aqui fica no Vale do Ribeira, uma região aqui também que tem muitas comunidades indígenas e é uma região que divide também espaço com o estado, com outros estados também, e que, portanto, esse desenvolvimento agrícola é um foco aqui desse local, Barazal. Fica por aí, Nicole Bonente, fica por aí. A hora que o presidente Lula pegar aí a palavra, você avisa a gente volta aí, tá bom? O presidente Lula está em Buri, a nossa equipe está por lá, Nicole Bonente. O sinal vem pela internet, tá, pessoal? Deve travar um pouquinho, o áudio não deve ser tão perfeito, mas a notícia é que vale. Se é notícia, a gente coloca no ar. Então a gente vai tentar ir até Buri para saber quais são as últimas informações, inclusive se o presidente Lula vai falar no palanque, no palco. Olha lá, é o secretário, é o ministro da Educação que está falando nesse momento. Daqui a pouco, portanto, conforme ali o protocolo, deve ser o presidente Lula que vai se posicionar para falar, porque ele fala depois do ministro da pasta. Ele está anunciando investimentos na educação, inclusive no polo da UFSCar ali, né? Que tem em Buri. Você está vendo que o sinal está meio variando, é assim mesmo, mas para a gente avaliar a notícia. Nicole Bonente, tem previsão aí do presidente Lula falar daqui a pouco? E se tiver tempo ainda, dentro do nosso Primeiro Impacto, a gente coloca no ar, tá bom? Oi, Barazal. A expectativa é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja o próximo a se pronunciar. Talvez Raduan Nassar, o escritor que fez a doação da fazenda para a escola, para que se tornasse o campus Lagoa do Sino, ele se pronuncie antes e em seguida, então, o presidente Lula deve começar a discursar. Nesse momento, como você disse, Camilo Santana, que é o ministro da Educação, está falando sobre investimentos aqui para a nossa região, né? De acordo também com o governo federal, a UFSCar deve ter um investimento aí de 79 milhões ainda este ano. E aqui, para o campus de Buri, Lagoa do Sino, investimentos deve ser de cerca de 13 milhões para o campus. Esses milhões serão direcionados para obras de expansão da infraestrutura elétrica, da biblioteca, do auditório e da urbanização. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba de ser anunciado e, nesse momento, nós vamos ouvir o que ele tem a dizer, Barazal. Perfeito. Portanto, você vai ver ao vivo, 12 horas 14 minutos, a palavra do excelentíssimo senhor presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ao vivo de Buri. O sinal está pela internet, mas vamos ver se sustenta e vamos ouvir o presidente Lula. Uma hora vai travar, outra hora não vai, mas o importante é que o som parece que vai chegar e vai dar para entender.
É notícia? Se é notícia, travando ou não, manda pro ar. Tá trocando o microfone. Até o microfone do Lula deu problema. Alô. Mas é assim mesmo, televisão é assim mesmo, ao vivo. Vamos ver se consegue. Tem sinal do Lula aí? Cumprimentar a nossa querida, tem sinal? Tá chegando? Magnífica Ana. Tá restabelecendo o sinal lá? Reitora da Universidade Federal. Vamos ouvir. Carlos. Eu vim aqui especialmente numa homenagem ao companheiro Raduan. O Raduan é daquelas pessoas que eu lamento muito, lamento profundamente, que eu só tenho conhecido o Raduan há pouco tempo atrás e ele também só me conheceu há pouco tempo atrás. Eu não sei por que ele morando em Pinheiros, eu morando em São Bernardo, a gente não se cruzou, sabe, mais rapidamente. De qualquer forma, eu tive o prazer e a oportunidade de um dia à tarde receber um telefonema de um cidadão chamado Messias, que trabalhava com o Raduan, dizendo que o Raduan estava tentando doar essa fazenda para a Universidade de São Paulo, me parece que de Piracicaba, e a burocracia possivelmente fez com que a universidade não respondesse, e depois de 2 anos o Raduan ficou cansado e o assessor dele falou, vamos ver com o governo federal se ele quer. E o Gilberto Carvalho entra na minha sala, o Gilberto Carvalho era chefe de gabinete, entra na minha sala e falou, Lula, tem um tal de professor Raduan que ele quer doar uma fazenda de 640 hectares para fazer uma universidade que tenha todos os cursos rurais que for preciso fazer nesse país. E ele está chateado porque ele queria dar, ninguém queria receber e tal. Eu, na hora, liguei para o Haddad. E o Haddad conhecia o Raduan. O Haddad já tinha lido Lavoura Carco, Copo de Cora e outras coisas mais, artigo dele na Folha de São Paulo. Em 24 horas, a gente estava com essa universidade no nosso poder, e é por isso que eu estou aqui numa homenagem a esse homem extraordinário, porque nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e ela morre, 40% da herança é paga de imposto. Uma fazenda dessa, se fosse vendida para os herdeiros, 40% era de imposto. Então, nos Estados Unidos, como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para a universidade, para institutos, para laboratórios, para fundações. Aqui no Brasil você não tem. Você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto sobre herança é nada, é só 4%. Então a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele. E quando aparece um homem que aos 75 anos de idade naquela época assume a vontade e a responsabilidade de se desfazer de um patrimônio dele como esse aqui, para que a gente pudesse formar milhares e milhares e milhares de meninas e meninos nesse país, para ajudar o país a se transformar num país grande, num país importante, num país competitivo. A gente só tem que dizer, graças a Deus, Raduan, Deus te pôs no mundo e você está colocando essa dádiva que Deus te deu para o futuro desse país. Bem, eu quero cumprimentar os meus ministros, Camilo, Paulo Teixeira e Laércio. Quero cumprimentar o reitor. Muito bem, enquanto o presidente Lula vai cumprimentando os presentes ali no protocolo, ele vai falar mais alguma coisa em relação a este evento, a esta oportunidade de anunciar investimentos no MEC, na educação, ali para a região de Buri. E você acompanha 12 horas 19 minutos ao vivo com a gente aqui, tá?
palavra do presidente, eu pessoalmente não concordo com esse negócio de taxar a herança. A gente já paga tanta coisa, a herança, você que gera emprego e que tem um bem, você não vai pagar 40% de mais imposto, né, meu amigo? Como é nos Estados Unidos. O problema dos Estados Unidos, se paga 40% na herança lá, tá? Vamos parar de morder o bolso das pessoas, parar de morder a fatia da população, a fatia do povo, né? Vamos encontrar outra alternativa para resolver essa questão. Esse negócio, isso é opinião minha, não é da TV Sorocaba, tá? Esse negócio de taxar a herança, não vamos taxar mais nada nesse país. Esse é o ideal, mas só fiz esse paralelo aqui, enquanto ele está cumprimentando as pessoas, porque cumprimento para nós aqui, para você que está em casa aí, não interessa, né? De qualquer forma, é a posição do presidente Lula. Ele é a favor de taxar a herança no Brasil. Ele acabou de falar. E você está acompanhando com a gente aqui a presença do presidente Lula em Buri, né? Vamos ver aqui o que ele está falando nesse momento ao vivo para você. Roda! Estudante do curso de engenharia. A nossa querida companheira Alessandra da Silva Carvalho, representante da Cooperativa da Terra, e a Jéssica Roberta de Lima, funcionária do campus Lagoa do Sino. Companheiros e companheiras desse extraordinário campus Lagoa do Sino, companheiros de Buri, das cidades da região, gente de Itapeva, que está aqui. E eu só queria que vocês entendessem, uma coisa importante. Não sei se vocês já participaram daquele jogo de palitos, eu não sei se existe ainda, aqueles palitinhos coloridos que você coloca em cima de uma mesa, solta ele, e você vai tirando aquele que não pode mexer com o outro. Se mexer, você perde e o adversário começa a jogar. Governar é um pouco isso. Governar é exatamente isso. Você pega, 203 milhões de habitantes, você solta e depois você vai tentar mexer com aquele, que não te dá problema. Porque se der problema, você não mexe. E esse problema é um palito chamado povo. Ele está sempre por baixo. Ele está sempre abaixo de tudo e é o mais difícil de um governante pegar e de um jogador de palitinho pegar, porque se ele tentar mexer com o povo, ele vai mexer, nos ricos, ele vai mexer nos grandes fazendeiros, ele vai mexer nos grandes empresários, nos banqueiros, vai mexer em setores da classe média alta. Então é preciso não mexer com o povo, deixa o povo pobre lá. Mexer com ele é perder o jogo. E nós resolvemos mudar a lógica desse jogo de palito. A gente precisa ter coragem de mexer com um palito chamado povo, para que a gente tire o povo dessa linha de submissão que ele é colocado a vida inteira. E é exatamente por a gente ter coragem de mexer nesse palito chamado povo, é que eu sou muito fanático por educação. E eu quero dizer para vocês que a minha obsessão pela educação não é porque eu sou estudado. Todo mundo sabe, eu não tenho diploma universitário, todo mundo sabe que a minha vida é uma vida de torneiro mecânico durante 27 anos dentro de fábrica, e depois eu fui para o sindicato, e depois eu virei político. Todo mundo sabe disso. Pois bem, a minha obsessão pela educação é que quando eu era menino, eu tinha vontade de Estamos acompanhando, portanto, a palavra do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao vivo de Buri, aqui no nosso primeiro impacto. Daqui a pouco tem mais notícias para você, tá bom? 12 horas 24 minutos, mais um pouquinho do presidente Lula. Vamos acompanhar. O sinal está vindo pela internet, está dando uma variada, mas o que importa é a notícia, tá? Eu fui o primeiro a aprender uma profissão. Nós estamos colados nela, roda. Eu fui o primeiro a ter um emprego ganhando mais que 4 ou 5 salários mínimos. Eu fui o primeiro a aprender uma profissão. Eu fui o primeiro a ter um emprego ganhando mais que 4 ou 5 salários mínimos. Eu fui o primeiro a aprender uma profissão. Eu fui o primeiro a ter um emprego ganhando mais que 4 ou 5 salários mínimos. Eu fui o primeiro a aprender uma profissão. 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 Eu fui o primeiro a aprender uma profiss
a ter uma televisão. Eu fui o primeiro a ter uma geladeira. Eu fui o primeiro a ter uma casinha. E a minha primeira casinha era uma casinha de 33 metros quadrados, e morava eu, minha mulher, três filhos, a minha sogra e 2 cachorros, numa casinha de 33 metros quadrados. Então, a minha obsessão, depois de tudo isso que eu passei, é permitir que todas as pessoas desse país, nascidas dentro desses 8 milhões e meio de metros quadrados, que tenha o nosso sangue, o nosso DNA, tenham o direito de estudar. Muito bom. Tem o direito de ter Lula, oportunidade. Então, tem o para direito nós aqui, de fazer porque temos que seguir o jornal, vai terminar o tempo. Presidente Lula ao vivo lá em Buri. Você pode continuar acompanhando nos nossos telejornais a cobertura completa, tá? Daqui a pouco, 13h, depois à noite, 19h20, a reportagem completa dessa passagem de Lula pela cidade de Buri.